Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Agradecemos a Deus pelo privilégio, né? A rica oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos no nome dele, né? Quem nos traz a alegria, o prazer da comunhão do corpo é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que age no meio do corpo de Cristo. É o Senhor que estabelece esse elo, as ligaduras que existem entre as partes do corpo, que são os membros do corpo. E por isso nós nos alegramos no Senhor. Estar na presença de Deus nos remete à satisfação e à plenitude da nossa existência. Nós só somos plenos e nós só vivemos essa plenitude se estamos diante de Deus. Se não estamos aproveitando a presença de Deus, é como se estivéssemos desperdiçando o privilégio de termos a direção, a companhia, o cuidado do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem, além de interceder por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo quem nos dá suporte, é o Espírito Santo que nos dá a direção, é o Espírito Santo que nos dá a lucidez, é o Espírito Santo que nos assiste em todas as nossas necessidades. Então seja você cheio da presença de Deus e dirigido pelo Espírito Santo. Não é? Coloque isso no seu coração, traga essa certeza para o seu coração, de que todas as coisas dependem da sua intimidade com Deus, do seu envolvimento com Deus, da intensidade com que você se relaciona com Deus. Você vai precisar do Senhor em todos os momentos da sua vida, porque não existe cristianismo distanciado de Deus, não existe cristianismo sem a necessidade que a nossa alma tem da presença dEle. Então nós estamos vivendo nessa hora, estamos vivendo nesse momento o prazer da presença do Espírito. Contemple a presença do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, estaríamos aqui apenas reunidos e seria um encontro vazio. O que torna esse encontro um encontro diferente, o que torna esse momento um momento de grande valor, é pela presença de Deus em nosso meio. E a palavra de Deus nos assegura que Ele está em nosso meio. Tem muitas pessoas aqui conosco presencialmente e outras que estão à distância, remotamente, mas que trazem a mesma intenção de coração. A intenção de estarem adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. É isso que atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus não é sequer a nossa perfeição, porque nós não somos nem perfeitos para isso, né? Não temos nem como esboçar, atrair a presença de Deus pela nossa perfeição, porque nós não somos perfeitos. Mas o que atrai a presença de Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito, e está escrito que Ele não despreza, por isso Ele faz-se presente no nosso meio. Diante de tanta imperfeição humana, a perfeição está no nosso meio, o Senhor está no nosso meio. E por isso nos alegramos em Deus nessa noite. Bendito Senhor seja o teu nome. Ó Deus, estamos felizes, Pai, porque o Senhor está conosco. Estamos, Senhor, preenchidos e nos sentimos assistidos, Pai, porque o teu Espírito, ó Deus, é tudo aquilo que nós precisamos. É todo o nosso preenchimento. Pai, é a nossa essência, nos completa, nos totaliza, Pai. Ah, meu Senhor, se não fosse pela tua presença, Deus, estaríamos aqui apenas no encontro agendado no horário, marcado no horário, Pai, mas não é por isso, é pela presença, Senhor, do Teu Espírito. E é a Tua presença, Deus, que nos traz, meu Senhor, a alegria, a sensação, Pai, de que nós estamos tão abraçados, tão acolhidos. Ó Deus, nós estamos sendo assistidos pelo Senhor. É a Tua presença, Pai. É a Tua presença que nos permite respirar fundo e enxergarmos que tem uma semana extraordinária preparada para nós, que nós temos um dia lindo, ó Deus, que temos um mês gigantesco, Pai, em presença, em direção, ó Senhor, e que nos está propício. É pela presença, Pai, do Teu Espírito em nós, que nós enxergamos, ó Senhor, com esperança, o nosso logo mais, o nosso amanhã, o nosso daqui a pouco. Todas essas coisas nos estão propostas porque o Senhor está conosco, porque nós não estamos sozinhos, porque nós não estamos, Senhor, distanciados e não estamos desassistidos, não, Senhor, pelo contrário, a Tua presença, ela é o nosso tudo, e nós Te agradecemos, Pai, ó Deus, porque sabemos que tudo aquilo que nós precisamos viver, todas as coisas que nós precisamos viver, precisamos experimentar, Pai, o Senhor está cuidando, o Senhor está coordenando, o Senhor está direcionando para que nada se perca. Tudo que o Senhor tem para nós, Senhor, nós cremos, ó Deus, que nos está guardado. É o nosso bom depósito, Senhor.
é o nosso bom depósito, é a nossa segurança, é a nossa certeza de que tudo vai bem quando o Senhor está conosco e quando entendemos, Senhor, o quanto é importante andarmos em Tua companhia permanente. Muito obrigado, querido Deus, em nome de Jesus. Dirige-nos então, Senhor, pelo Espírito. Ó Deus, dirige cada um de nós, os nossos corações, nossos ouvidos. Nós precisamos, Senhor, de um encontro nessa noite em que estejamos pautados na Tua vontade. Então, seja a Tua vontade completamente soberana, Senhor, em nosso meio, em detrimento de qualquer outra coisa, qualquer outra intenção, qualquer outro objetivo. Prevaleça, Senhor, a Tua vontade. Senhor, exerce o Teu senhorio, o governo, a autoridade do Senhor sobre nós. Ó Deus, porque isso nos preenche, isso nos alimenta, isso nos alegra. Muito obrigado, querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Você pode dizer amém por isso? Amém. Eu creio que Deus tem coisas importantes a tratar conosco. Entendemos o recado que vem do Santo Coração de Deus para que nós estejamos em cada momento mais alinhados com a vontade do coração do Pai. Quero compartilhar com os irmãos aquilo que vem da parte do Senhor, que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 5. Livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Capítulo 5, a partir do versículo 11. Sabe que tem coisas que a gente precisa assumir a responsabilidade, arregaçar as mangas, tem que fazer. Tem coisas que não dá para esperar, irmão. Tem coisas que a gente não pode esperar, não deve esperar. E isso interfere diretamente no grau, no nível de intensidade e de comunhão que nós estamos mantendo com o nosso Deus. Capítulo 5, então, versículo 11. Está escrito assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Você pode tomar seu assento? Louvado seja Deus. Eu creio e entendo que Deus começa a ministrar aos nossos corações a respeito da importância de tomarmos ações, atitudes que são necessárias. E aí eu me refiro sobretudo naquilo que tange ao nosso relacionamento com Deus, naquilo que a gente precisa identificar, o que é certo, o que é errado, o que está sendo feito de forma adequada, o que é que não está sendo realizado da forma correta, o discernimento espiritual, porque essa é uma passagem, esse é um texto que fala de maturidade espiritual, que trata de discernimento espiritual. O recado que vem da parte de Deus para os hebreus à época era para que os hebreus que estavam sendo ministrados na palavra e estavam sendo experimentados nela, trabalhados na palavra, compreendendo a palavra, ensinados na palavra, pudessem se apropriar dela. Sabe, a coisa mais difícil que tem, você deve concordar comigo, é quando você ensina alguma coisa, ensina, e parece que é difícil alguém absorver aquilo. Não que haja alguma dificuldade na absorção daquilo, mas quando alguém não quer, negligencia. O texto está falando sobre negligência. O texto, a gente começou o primeiro versículo, versículo 11, e o texto fala sobre o versículo 11 e 12, eles tratam da negligência. E quantas vezes as pessoas negligenciam aquilo que elas sabem que está certo, o que elas sabem que está errado, o que tem que ser feito, ou o que tem que deixar de ser feito. Parece que a gente está falando no vácuo. Você sabe que o som não se propaga no vácuo. No vácuo, se você estiver falando é como se você estivesse no modo mute. Ninguém está escutando nada.
Para quem é da área do magistério, da área de educação, sabe o quanto é um transtorno e é desconfortável você ensinar uma criança, ensinar, instruir, e no final de tudo parece que ela não aprendeu nada. E não aprendeu nada pela incompetência do professor, não é pela incompetência ou pela incapacidade de quem ensina, mas é pela negligência daquele que pode absorver alguma coisa e não absorve. O Senhor está falando para os hebreus, através da vida do apóstolo Paulo, e ele está ministrando exatamente sobre pessoas que estavam sendo ministradas na palavra, ensinadas na palavra, mas estava sendo difícil aquelas pessoas saírem daquele estágio de aprendizado e de vivências em Cristo, porque ainda estavam apegadas a tantos outros valores, supostamente valores sustentados, ou negligência propriamente dita, diante daquilo que estava sendo entregue para eles como bom tesouro da parte de Deus. Eu sei que isso para você, talvez você diga, mas será que eu tenho sido assim? Será que a minha vida, ela tem demonstrado ser dessa forma? De alguém que tem negligenciado o aprendizado, a doutrina de Cristo? Será que eu tenho sido essa pessoa que tenho deixado para trás coisas importantes, deixado de fazer o que tem que ser feito e abandonado práticas que eu já deveria ter abandonado há muito tempo, mas continuo sustentando? E eu sei que o Espírito Santo de Deus que ministra aos nossos corações pode trazer essa percepção clara dentro de cada um de nós. É uma questão tão própria, tão particular, de foro tão privado, que cada um consegue entender o que é que eu preciso olhar na minha vida, o que é que eu tenho que elencar na minha vida, que eu tenho feito que não está certo. E o que eu preciso fazer, corrigir, para deixar de fazer o que está errado e andar na linha da direção de Deus, para que eu saia daquele estágio de meninos. Paulo está falando aqui, tem muita gente que está vivendo como menino e continua tomando leite, porque o alimento sólido ainda não lhe é próprio. Não pela falta dele, não pela falta do alimento sólido, mas não adianta o alimento sólido para alguém que não consegue digerir o que é sólido. Não dá para poder discernir algo de tamanha intensidade, profundidade. Quantas vezes nós, enquanto igreja, nós clamamos, nós buscamos a Deus, nós suplicamos a Ele pelas múltiplas revelações. A gente quer revelação. Nós queremos revelação, nós queremos a clareza da vontade de Deus, do Espírito de Deus sendo ministrados. Nós queremos viver essas experiências ou não? Ou será que nós não queremos viver essas experiências? Nós queremos viver experiências onde o Senhor possa falar. Quando a gente lê nas Escrituras tantas passagens que falam de momentos tão miraculosos, tão poderosos da parte de Deus, cheios de mistério. Imagina Moisés diante de uma sarça ardente. O que era um grande arbusto pegando fogo? Não era um arbusto somente pegando fogo, era a presença de Deus, era algo tão extraordinário. Era algo tão extraordinário a ponto do Senhor falar com Moisés e dizer: descalça os seus pés, esse lugar é santo. Esse lugar é santo porque agora eu estou nesse lugar. Esse lugar é especial porque eu estou nesse lugar. E Moisés tem essa experiência, o povo de Israel no deserto, que tanto murmurava, questionava do próprio Moisés, questionava de Josué: por que Deus fala com você? Por que Deus não fala comigo? Afinal de contas, um povo tão murmurador, a Bíblia fala em Coríntios 10:10, que muita gente tem sido destruída exatamente pela sua postura de murmuração. É pela murmuração que o inimigo, ele usa como insumo para destruir a igreja, para destruir o povo de Deus, para destruir os escolhidos. É pela murmuração. E a murmuração é tão tangível para nós, está tão perto de nós, porque qualquer coisa que nos acontece, nos sobrevém, que nos contraria, isso se torna uma murmuração processada. E as pessoas começam a murmurar da vida, começam a reclamar da vida. E quando começam a murmurar da vida, ou reclamar da vida, elas apenas replicam aquilo que já estão fazendo há muito tempo. Nós vivemos por padrões, porque é difícil quebrar padrões. É difícil quebrar padrões. Aliás, diga-se de passagem que tudo aquilo que a gente precisa mudar, toda a rotina precisa ser modificada, ela nos traz um grande desafio. E talvez esse seja o nosso maior desafio hoje, quebrar determinados padrões. Quebra esses padrões. É porque a gente quer deixar para outro dia, a gente quer deixar para amanhã, a gente quer deixar para outro momento.
A Bíblia fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com... Sabe a coisa mais fácil que tem? É o indivíduo se conformar com as coisas. Porque a gente entende que está tudo acontecendo como tem que acontecer. Sabe o deixa a vida me levar? Está tudo acontecendo e as coisas estão acontecendo. E as pessoas deixam de ter o controle. Ah, mas o controle não é de Deus? É o controle de Deus. Mas você tira o controle de Deus quando você não assume o controle que você precisa ter. É um desafio, mudar padrões é um desafio. Afinal de contas, a gente está acostumado. Eu faço assim, desse jeito. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu faço dessa forma, sempre fiz desse jeito. Eu aprendi dessa forma e eu não vou conseguir mudar. Tudo é muito difícil. Olha para a sua vida e veja o quanto é difícil promover as mudanças que talvez você já tenha conseguido realizar, ou aquelas que você ainda não conseguiu realizar. Se você começar a pensar na vida de alguém que precisa perder peso, fazer dieta, é mudar um padrão de alimentação, padrão de exercício, esforço físico ou não. Tem que mudar padrões, tem que mudar horários, tem que mudar postura, tem que mudar comportamento, tem que modificar a agenda, tem que mexer em um monte de coisa. E aí talvez haja alguém que diga assim, mas eu estou disposto a isso. E esse é o ponto central, esse é o ponto chave. Você está disposto a não deixar para amanhã? Você está disposto a não deixar para amanhã? Entenda esse amanhã dentro do recorte de tempo que você entender. Pode ser o literal, pode ser o amanhã literal. Não deixar para amanhã, porque talvez você tenha que fazer coisas hoje que você não tenha que esperar para amanhã. Talvez falar com alguém que você precisa falar, talvez pedir perdão, talvez liberar perdão, talvez você precise fazer alguma coisa que não dá mais para esperar, porque você tem procrastinado, você tem empurrado esse negócio com a barriga. E você pode achar que isso é irrelevante. Não, não é irrelevante, a ponto do Senhor ministrar ao coração do povo judeu e dizer para eles, para a igreja em Israel, e dizer assim, ó, não dá para esperar. Vocês continuam tomando leite e estão abdicando do alimento sólido porque vocês estão negligenciando. Vocês estão negligentes. Versículo 11. Vocês se fizeram negligentes para ouvir. E sabe o que é que isso me leva a entender? O negligente para ouvir, ele tem a atitude de desconsiderar o que ele está ouvindo. Não é por falta de ouvir o que ele precisa ouvir. Nós estamos escutando o que a gente precisa escutar. Nós estamos ouvindo o que a gente precisa ouvir. Agora nós podemos negligenciar aquilo que a gente ouve. É o conhecido, entrou por um lado do ouvido e saiu pelo outro. Isso é negligência. Isso é negligência. Até quando você vai deixar para amanhã aquilo que você já deveria ter feito ou que você pode fazer hoje? Talvez seja um discurso repetido de algumas oportunidades, possivelmente que você já tenha tido, para que você não deixasse para amanhã a sua rotina de comunhão com Deus, a sua decisão de se envolver com o Pai, de você se dedicar a sua vida, dedicar o seu tempo para fazer alguma coisa para Deus, de você se esmerar para fazer o que você faz melhor. Eu não estou falando de algo que é estranho para você e não é estranho para mim. Porque as nossas rotinas, elas são claras. As nossas rotinas, elas denunciam quem somos. E nós, pelo fato de serem rotinas, nós estamos fazendo sem que a gente se dê conta de que a gente está fazendo. Aliás, virou tão rotina, que a gente não consegue nem mais discernir a respeito da assertividade daquilo que a gente está fazendo. Se aquilo está dando certo ou não está dando certo. Não se conforme com as coisas desse mundo. Não aceite as coisas como elas são. E eu sei que é um discurso difícil, porque o discurso da vida é um discurso de conformismo. O discurso da vida é assim: aceite as coisas como são, como elas estão, porque tem alguém que está decidindo a sua vida a respeito de natureza econômica do país em que vivemos. Tem alguém decidindo a respeito da sua vida, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista social. Tem gente decidindo um monte de coisa. Mas eu preciso tomar uma atitude e saber até onde alguém pode interferir na minha vida, porque eu preciso fazer a gestão dela. Quem faz a gestão da sua vida? Quem faz?
a gestão da sua vida. E se isso está parecendo algo estranho para você, aí eu trago algumas perguntas, isso vai facilitar muito o seu entendimento. Como é que você se relaciona com Deus na sua rotina, no seu dia a dia? Como que você trata o seu envolvimento com Deus? Como é Deus na sua vida financeira? Como é Deus na sua vida familiar? Como é Deus no seu casamento? Como é Deus no seu casamento? Sabe, quando eu ouço as pessoas, muitas pessoas, por vezes, procuram a pastora Neiva, e querem conversar um pouco a respeito de suas vidas. É fácil a gente identificar onde é que está o gargalo, onde é que está o problema. E o problema, volta e meia, cai, bate exatamente no mesmo ponto. Fragilidade no relacionamento com Deus. Tem muita gente querendo um monte de coisa. A Bíblia diz assim: pedis, não recebeis porque pedis mal. Tem muita gente gastando em seus próprios deleites, está perdendo a direção, está perdendo o rumo. É como alguém que continua bebendo leite, mas não pode discernir algo que seja compatível com um alimento sólido. Como é que vai viver a intensidade da presença de Deus? Como vai viver o cumprimento dos sinais dos últimos tempos? Olha lá, profeta Joel: e nos últimos dias será que o meu espírito vai ser derramado sobre toda a carne. A gente que está esperando que o Espírito seja derramado sobre a carne, e a gente espera, e a gente diz: Senhor, como vai ser, de que jeito vai ser? Esse é o tempo, essa é a hora. Esse é o momento que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Agora o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, irmão. A gente começa a definir o que a gente aceita ou não aceita. O coração fecha ou abre, recebe ou não recebe. Tudo isso diz respeito à forma como a gente entende Deus falando conosco. O Espírito Santo está ministrando no seu coração, ministra no meu, ministra na comunidade, ministra para quem está remotamente, quem está cultuando à distância. O Espírito tem liberdade, ministra aos nossos corações. Mas a gente começa a definir o que a gente quer, a gente customiza o Evangelho de acordo com as nossas vontades, intenções e prioridades. Tenha muito cuidado com as suas vontades, intenções e prioridades, porque é por conta disso que a gente negligencia algumas coisas. Aliás, quando a gente fala de prioridade, nós estamos falando de algo que é mais importante do que qualquer outra coisa. E nisso, a gente vai entender o quanto a gente tem deixado para trás coisas que são importantes, tem jogado fora ou tem perdido tempo. E tempo é um recurso tão escasso. Eu enxergo o tempo como a oportunidade que Deus nos dá para que a gente possa aprimorar o relacionamento com Ele. Eu não consigo enxergar o tempo como amanhã um dia a mais. Eu não consigo enxergar o tempo como sendo ainda tem coisa pela frente. Eu não consigo. Eu enxergo o tempo como passou. O segundo que estava aqui agora passou. O minuto que existia até tão pouco tempo já foi. Porque isso diz respeito à maneira como a gente vai aproveitar as oportunidades. E se nós não aproveitamos as oportunidades que temos diante de Deus, estamos jogando fora a chance de deixarmos o leite, para que a gente possa viver dentro de um nível, de um patamar de relacionamento com Deus, onde a gente possa compreender a profundidade, onde a gente possa sair do raso, onde a gente possa ir mais fundo, onde a gente possa encontrá-lo, mas encontrá-lo buscando Ele de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me encontrareis. E talvez você diga assim: mas eu tenho encontrado. Será que você tem encontrado? O que é para você encontrar o Senhor? O que é para você encontrar Deus? Eu tenho encontrado Ele. Você tem encontrado Deus, a ponto de você conversar com Ele, como a Bíblia diz que Moisés conversava face a face, como qualquer conversa com seu amigo, fala com seu amigo. Qual é a intensidade, qual é o volume, qual é a monta desse relacionamento, desse envolvimento com Deus? Porque se você continuar sustentando que está tudo certo, que não tem problema nenhum, talvez você continue procrastinando, talvez você continue empurrando com a barriga. Você não vai entender que precisa ter mais tempo para orar, você vai entender que não precisa mais tempo para estar na igreja,
para participar de um ciclo de oração, para inaugurar um ciclo de oração, para dizer assim, olha, terminaram as atividades na igreja, mas vamos orar. Porque parece que a gente tem que seguir um rito litúrgico, que começa de um jeito, que anda de uma forma e que termina da mesma maneira. E nós estamos na casa do nosso Pai para a gente dizer assim, olha, vamos orar, eu estou sentindo a vontade da gente orar. Vamos parar tudo, dá um tempo, segura, para tudo, vamos orar, vamos clamar, vamos chorar. E a gente começa a viver uma política ritualística, onde a gente acha que está tudo certo, eu estou vivendo o que eu devo viver, eu estou, quem sabe, indo para a igreja, até para quem está na igreja, porque de repente tem gente que se acostuma a nem estar mais. E a gente precisa descobrir os tesouros de Deus para a comunidade. Os tesouros de Deus para a comunidade. Onde a gente vai encontrar? Onde a gente vai encontrar? Imagina como um grande garimpo. Deus te coloca nesse garimpo para você buscar o que há de precioso. E se você estiver engessado, ou você estando acostumado aos ritos, acostumado às maneiras mais simples, mais rasas de ser, você não vai conseguir buscar no lugar onde ninguém está buscando. Você não vai conseguir ir atrás do lugar ou procurar riqueza no lugar onde ninguém foi. Porque está tudo tranquilo, está tudo certo. Está tudo certo. Mas eu creio que o Espírito, ele nos impele a irmos mais fundo. A gente tem que garimpar para procurar um tesouro no lugar onde a gente não foi. A gente tem que ir nos lugares onde a gente ainda não teve a oportunidade. A gente tem que acessar regiões, e aí eu me refiro em Deus. Entenda o coração de Deus como esse grande garimpo. Você precisa buscar esse tesouro. Você precisa buscar esse tesouro. Vai lá com o seu instrumento lá para garimpar. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A rejeição de Paulo nesse momento é ver o quanto as pessoas estavam no mesmo estágio. Estavam estagnadas. O que torna a igreja fria, e cuidado com a frieza espiritual, é a estagnação. O Senhor nos fala a respeito disso no livro de Apocalipse, tratando com as igrejas e a maneira postural, a conduta comportamental das pessoas da igreja. O Senhor diz respeito a quem muito se acostuma com as coisas como elas estão. Ele não condena a prática, a obra. Pô, sua obra é boa, o que você fez é muito bom, mas está faltando voltar ao primeiro amor, está faltando voltar àquela condição que você está querendo mais. Eu quero mais. E a gente começa a viver tudo de uma forma muito tranquila. Está tudo certo. Está tudo certo, o que eu tenho já tenho. O número de vezes que eu vou para a igreja é o número de vezes que eu vou para a igreja. Que eu me disponibilizo para a obra, está tudo certo. Alguém faz uma oração no início, alguém faz uma oração no final, e vamos embora, e está tudo certo. E o Senhor está esperando assim, cadê você, filho? Cadê você, filho? Cadê você, filho? Me procura mais. Me procura mais, me procura mais. Me procura mais, me busca mais. Me busca mais, me busca mais. Sabe o que acontece num rio? Num rio a gente tem uma nascente, não tem uma nascente no rio? Ali na nascente a gente está vendo um grande volume de água. Esse volume de água começa a andar por um trajeto, formar um trajeto que se chama de leito do rio. E na medida que esse volume de água vai se distanciando da cabeça, vai se distanciando da fonte, esse leito ele vai ficando mais ralo, mais raso e de intensidade menor, velocidade menor. A ponta, a extremidade do rio, o rio ali, chamado a jusante, né? No final dele, você tem lá a montante, você tem lá onde está a nascente. Na nascente você tem um grande volume de água. Volume de água. Quem para aquilo? Ninguém para. Mas na medida em que aquelas águas, elas se movimentam pelo leito do rio, depois de um tempo, aquelas águas, elas já não movimentam mais. Aquelas águas, elas não trepidam mais. Aquele turbilhão não existe mais. Está mais ralo. Está menos denso.
A Bíblia fala da água da vida. A Bíblia fala da presença de Deus. O Senhor Jesus falando para aquela mulher samaritana, ele diz assim, e rios de águas vivas. Ele está dizendo assim, olha, nascente na sua vida para todo o tempo. Ele está dizendo, tem um volume gigantesco que vai fluir de dentro de você. Mas ele está dizendo uma coisa, aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que experimentar de mim, aquele que tiver prazer em estar comigo, aquele que se envolver comigo, aquele que se relacionar comigo, esse vai beber dessa água, não vai ter mais sede, porque dele mesmo vai se fazer fonte. Deus levantou você para ser fonte, irmão, para você ser fonte. Deus constituiu você para que você pudesse transbordar rios de águas vivas fluindo do seu interior. O projeto de Deus para a igreja é para que nós possamos nos servir. A igreja precisa se servir dentro dela, servir a humanidade. Rios, volumes gigantescos de águas vivas. Mas tem gente que não tem mais semelhança com a fonte, não tem mais semelhança com a nascente. As pessoas deixaram de se ambientar com a nascente e começaram a se ambientar com a parte final, o trecho final do rio, o leito do rio, onde não tem mais volume, não tem mais força. É isso que o Senhor está falando lá em Apocalipse. As suas obras são boas, está tudo certo, tudo bem até aí, não tem problema nenhum. Você estabelecer se você quer vir 2, 3, 4 vezes na semana, no mês, no ano, na década, não é isso. É o quanto o seu coração está aberto para dizer, Senhor, produz mais água, porque eu sou fonte, e tem fonte em mim. Mas Israel estava vivendo um tempo de conformidade ou de conformismo. Deixa como está, deixa assim, deixa desse jeito. E o apóstolo está dizendo assim, vocês estão sendo negligentes no ouvir, porque vocês estão ouvindo o que tem que ser feito. Mas na medida em que eu sei o que tem que ser feito e não faço, eu me torno um negligente. Eu me torno negligente. Mas eu preciso romper com isso, eu preciso vencer isso, porque eu não posso deixar para amanhã. Eu não sei você, mas eu não posso deixar para amanhã. Essa mensagem é a expressão do coração de Deus que a gente não pode deixar para amanhã. Não deixe para amanhã. Talvez amanhã não haja mais tempo. Afinal de contas, para quem se assenhora do tempo, para quem acha que é o dono do tempo, para quem acha que tem controle sobre o tempo e que dá para fazer tudo no outro dia, tem muitas coisas por esse mundão aí fora que estão sendo interrompidas porque o que deveria ser feito ficou para amanhã. Tem muita coisa nesse mundo que está paralisado, bloqueado, que não andou, que não avançou, porque alguém disse assim, eu posso fazer amanhã, mas diga comigo, eu não vou deixar para amanhã. Fala de novo, mas diga alto e diga assim, eu não vou deixar para amanhã. Na medida que eu deixo para amanhã, eu começo a achar que as coisas dependem de mim. Se você quer deixar para amanhã, orar um pouco mais, você quer mudar a sua rotina de oração, vou deixar para amanhã, a partir de amanhã eu começo. Quantas coisas a gente no dia a dia deixa para amanhã, né? Deixa para amanhã leitura, deixa para amanhã dieta, deixa para amanhã resolver problemas dos mais diversos, a gente deixa para amanhã o tempo todo. Mas quando a gente deixa para amanhã, a gente está assumindo a responsabilidade. A gente está trazendo para nós. Eu quero trazer uma nova perspectiva. Eu quero trazer a perspectiva do coloque os seus olhos em Deus. É pelo poder de Deus. Vamos fazer esse exercício? É pelo poder de Deus. A Bíblia diz que nós não oramos como convém. Se nós não oramos como convém, talvez você esteja sendo excessivamente brioso para dizer assim, a partir de amanhã eu vou começar a orar mais tempo. Parece até que sua oração ficou melhor por causa disso. O foco vai ser assim, Senhor, eu preciso de Ti.
Eu preciso me envolver com o Senhor. Pai, eu não quero dosar quanto tempo eu vou ter de oração. Eu não quero dosar a respeito de qualidade de oração, porque eu não sei nem orar como convém. Quanto mais apresentar algum tipo de qualidade daquilo que lhe é apresentado em oração. Senhor, eu quero dizer, poder de Deus, manifeste-se sobre a minha vida. Eu quero o poder de Deus. Eu quero que rios de águas vivas fluam. Vamos fazer a nossa oração como quem diz a Deus: Senhor, eu quero que rios de águas vivas fluam do meu interior. Não é minha força de vontade. Ainda que precise haver e é necessário que haja uma intenção, eu preciso querer. Se eu não quiser, as coisas não acontecem. Ninguém está refutando o poder de Deus e a autoridade de Deus, mas você tem o poder de trancar, de impedir, de bloquear a ação de Deus, porque a sua rejeição e a sua negligência apontam para um afastamento, e isso se chama pecado, porque o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. As pessoas querem encontrar alguma coisa para que elas possam chamar isso de precipício. Vamos chamar isso de um precipício. O pecado, qual é o pecado? Qual é o delito? Qual é o erro? Qual é o erro? A gente está querendo qualificar alguma coisa para chamar de pecado, e o pecado está aqui diante de nós. Um palmo do nosso nariz está a 1 segundo de uma decisão. Para alguém que deixa de fazer o que deve fazer, para alguém que diz assim: olha, eu preciso orar, mas não vou. E a gente está querendo qualificar o pecado para encontrar alguém. Deixa eu ver, pecado. Alguém que matou, que roubou, alguém que violentou, alguém que assassinou, alguém que adulterou, pecado. O que faz separação entre vós e vocês são os vossos pecados. E alguém diz assim: olha, Senhor, estou cansado hoje, não dá nem para orar. Ah, Senhor, estou cheio de coisas para fazer, não tenho tempo, mas quem sabe, em algum momento aí da semana, da vida, em alguma oportunidade a gente conversa. Negligência, isso faz separação entre nós e Deus. E isso é pecado. Então não olha para dentro de você, porque senão você vai se decepcionar pelas suas fraquezas, fragilidades. Não olha para dentro de você, olha para Ele. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olha nos olhos de Cristo. Porque quando você olha nos olhos de Jesus, você consegue enxergar e discernir toda a sua incapacidade. Se você consegue enxergar, ou entender, ou tentar materializar Jesus naquela cruz, se você entender Jesus naquela cruz, se você consegue se transportar, ou pelo menos idealizar, criar um quadro mental onde você possa enxergar Jesus na cruz, e se você pudesse olhar nos olhos dele, talvez você não conseguisse nem enxergar todo o cenário, todo o contexto de dor e de sofrimento, toda aquela condição em que estavam blasfemando contra ele, estavam repudiando a presença dele. Mas se você pudesse olhar nos olhos de Jesus, você enxergaria, assim como você consegue olhar no espelho, você enxergaria nos olhos de Jesus, e enxergaria toda a sua imperfeição, porque nele não havia beleza, nele não havia formosura. Ele estava ali carregando o meu pecado, o seu pecado. Para alguém querer confiar em si mesmo, nas suas próprias forças, nos seus próprios esforços, nós não temos nada. Não olha para dentro de você, você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar porque você pensou que não devia ter pensado. Você vai se decepcionar porque você fez o que não devia ter feito. Assim como não é recomendável você olhar para as pessoas: maldito é o homem que confia no homem. Isso vale quando ele olha para dentro de si mesmo. É o homem confiando em si próprio. Faz da sua própria vontade, dos seus próprios deleites, o seu braço forte, a sua força e o seu vigor para viver. É um maldito. Mas olha para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente diz: Senhor, eu estou mostrando que eu não tenho capacidade para fazer nada, mas eu preciso do Senhor para tudo. É uma relação de dependência. Enquanto a gente viver nessa terra, seja crente ou não crente,
Isso é irreversível. O ser humano precisa de Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Ele escolhe viver sem Jesus, se for para viver uma vida medíocre e miserável. Mas ele vive uma vida intensa, uma vida de volume, uma vida de intensidade, uma vida densa, consistente, se ele quer viver em Cristo e as suas experiências do Senhor. Mas não negligencia. Não negligencia. Israel, não negligencia. Porque se era para estar num outro nível, num outro patamar, se éramos para agora estarmos desfrutando de um alimento sólido e não mais o leite, é porque em algum momento a gente negligenciou. É porque em algum momento nós deixamos para trás algo que era importante. Algo que era importante, deveria ser relevante e deveria ser considerado. Mas compreenda as suas incapacidades. E Deus ama você de uma forma tão extraordinária, que mesmo diante das nossas incapacidades, Ele ainda considera, ainda vale a pena, Ele ainda quer te ouvir, Ele ainda quer conversar com você. Lá em Gênesis, depois da queda de Adão, depois dele ter pecado, a Bíblia fala que o Senhor, Ele desce ao Gan Éden, ao jardim do Éden, para conversar com Adão. Você acha que Ele não sabia que Adão tinha pecado? Ele procura Adão, cadê você, Adão? Adão não aparece mais. Adão sente vergonha de si mesmo, porque está nu, foi feito pelas mãos dele. Deus cuidou de todas as coisas, e ele está preocupado, está se cobrindo, porque está com vergonha da sua nudez, como se aquilo fosse estranho àquele que o criou. E Deus está procurando Adão, cadê você, Adão? E Adão está sumido. Às vezes a gente some da presença de Deus, some por falta de tempo, porque julgamos que o tempo não é suficiente. A gente some da presença de Deus por conta de ocupações, de afazeres. A gente tem sumido da presença de Deus. Na hora que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, a gente desaparece. E Deus procura e diz: cadê você? Onde é que está você, filho? Cadê você, filha? Eu esperei tanto que você estivesse aqui. Não é. Não é pelo que a gente tem a dar. Deus sabia que Adão tinha pecado, mas disse: Adão, eu quero você ainda. A gente tinha um modus operandi de relacionamento. Você vinha conversar comigo. Você entende o quanto o pecado nos afasta de Deus, o quanto as coisas dessa vida nos afastam da presença de Deus? Ele quer um relacionamento tão espontâneo, tão natural. Nós queremos apresentar a Deus alguma coisa que seja tão cheio de pompa, tanta coisa. Ele está querendo um relacionamento, algo tão simplório, algo tão do dia a dia. De repente você deitar e você começar a conversar com Deus, você deitado. Mas talvez você esteja procurando ainda uma forma, uma roupa, um jeito, uma liturgia, e Ele quer se relacionar com você, Ele quer se envolver com você, Ele quer ter você como amigo nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais naturais da vida. Imagina aquilo que seja talvez tão superficial ou tão simplório, que você julgue ser dessa forma, e Deus espera que você mantenha essa intimidade com Ele exatamente nessas condições. Pela companhia. A nossa realidade de vida, a nossa rotina de vida está pautada numa forma, num formato. Por isso a gente falou de Romanos 12:2. Não vos conformeis, não entre nesse formato. Não tome o formato do dia a dia da vida como sendo o formato do seu relacionamento com Deus. Porque a gente vai querer admitir o formato onde no trabalho a gente tem agenda para entrar, agenda para sair, a gente tem horário para começar, horário para terminar. Dentro da rotina de trabalho a gente tem os afazeres, a gente tem horário de reunião, a gente faz tal horário, faz alguma coisa aqui, outra coisa ali. Ele está dizendo: quebra isso tudo, para com isso tudo. Eu quero viver com você,
Só isso. Eu quero falar com você. Eu quero que você fale como é que está o dia. Aí você vai dizer, mas Ele é o Senhor do tempo, Ele sabe como é que está o dia, mas fale com Ele. Ele é conhecedor, ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer te ouvir, não é por saber todas as coisas que Ele sabe. Se fosse pelo saber de Deus de todas as coisas, a gente não teria relacionamento, a gente não estabeleceria uma dualidade nessa intimidade com Deus. E precisa ver, é um binômio. Deus falando conosco, a gente fala com Deus, Deus fala conosco, a gente fala com Deus, é assim. Relacionamento se estabelece dessa forma. Então não adianta pensar assim, mas Deus sabe todas as coisas. Mas imagine você dizer assim, Senhor, olha, hoje está calor, hein, Senhor? Quentinho hoje. Ou talvez esteja um pouco mais frio e mais chuvoso, e assim, o Senhor está geladinho, está friozinho. É claro que Ele sabe disso. Mas o valor, a importância que tem você dizer, Senhor, é pela companhia. É pelo prazer de estar perto. Sabe, tem pessoas no nosso dia a dia que a gente gosta de estar perto, não tem? Tem pessoas que dizem assim, poxa, como é bom estar perto dessa pessoa. Como é bom estar perto. O tempo passa que você nem se dá conta. Como é bom fazer determinadas coisas, porque isso traz prazer, traz alegria, satisfação. Imagina com Deus. Imagina Deus esperando você e dizendo assim, ó, vem ficar comigo. Foi o que Ele fez com Adão, dizendo, Adão, eu sei que você pecou. Adão está olhando para onde? Para a sua incapacidade. Eu estou com vergonha, eu pequei. E Deus está olhando para ele assim, cadê meu filho? Cadê meu filho? Ô meu filho, por quê? Por quê? Vem para perto, vem para perto. Você vê o quanto o pecado é cruel. Quanto o pecado é cruel. O pecado nos expõe à vergonha, o pecado nos afasta, o pecado nos distancia, porque o pecado mostra o quanto nós somos débeis. Então não olhe para dentro de você, para que você não se decepcione. Olha para Ele. Olha para Ele. Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que nós não pecamos, há mentira em nós. Se nós não pecamos, alguém sustenta a informação de que não erra, não peca. Isso não é um salvo-conduto para as pessoas fazerem o que quiserem, afinal de contas todo mundo peca mesmo. Não é isso. Mas isso revela o quanto nós precisamos dele. Porque se alguém disser eu não peco de tal forma que eu sou perfeito, eu não preciso me associar ou me aproximar da perfeição. Porque eu sou a expressão da perfeição, isso não existe. Por que a gente busca a estatura de varão perfeito? Porque a gente não é. O que é buscar a estatura de varão perfeito? É dizer que a gente vai conseguir? Não, não vai. A Bíblia diz uma coisa assim, ó, assim como Ele é, assim nós o veremos. A Bíblia traz um entendimento de que esse nível e padrão de perfeição a gente vai encontrar no céu, quando nós estivermos com Ele, no lugar onde não tem pecado. No lugar onde não tem pecado. Mas enquanto a gente busca a estatura de varão perfeito, de homem, mulher perfeito, perfeita, de um ser humano perfeito, a gente está dizendo, Senhor, eu quero estar perto, eu quero estar perto, eu quero estar perto. E eu só consigo dizer, eu quero estar perto se olhar para Ele, porque se olhar para dentro de mim, a minha vergonha, o meu pecado vão dizer, sai fora. Porque é assim que o diabo sopra. Você é pecador, você não serve, você não presta. Lembra da mulher adúltera? Você não presta, você tem que morrer, tem que ser apedrejada. Apedreja, apedreja. E Jesus diz, onde é que estão os seus acusadores? Onde é que estão os seus acusadores? Jesus quer dizer para aquela mulher, sabe por que o seu pecado não te matou? Porque você esperou em mim, porque você teve a minha presença, porque você me teve nessa hora. O que Ele quer com cada um de nós é uma relação de convivência contínua, de convivência permanente. Permanente. A Bíblia fala, pelo profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês estão acostumados a praticar, a fazer o mal. Isso é para a gente entender a natureza humana.
Por isso que a gente não pode olhar para dentro de nós. Não olha para você, olha para Ele. Olha para Ele. O que vai te fazer não deixar para amanhã é olhar para Jesus. Porque imagina se dependesse de Jesus deixar para amanhã e ir para a cruz. Imagina se dependesse de Jesus deixar para amanhã ou ir para a cruz. Deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Não dá para deixar para amanhã. Diga comigo assim, não dá para deixar para amanhã. Não, fale com propriedade. Diga, não dá para deixar para amanhã. A gente não pode fazer nada. Mas a Bíblia diz, Filipenses 4,13, mas a Bíblia diz que eu posso todas as... Peraí, a gente acabou de falar, a gente não tem capacidade nenhuma, a gente não pode fazer nada, mas eu posso todas as coisas. Tem uma condição. Eu só posso todas as coisas porque quem me fortalece é o Senhor. Eu só posso todas as coisas porque eu não estou olhando para dentro de mim, porque eu não posso nada. Mas Ele me leva a poder. Ele me leva a poder. E nós podemos sim, nós podemos mais. Podemos todas as coisas dEle, porque é Ele que nos fortalece. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã para buscar mais. Não deixa para amanhã para chorar mais. Não deixa para amanhã para ler mais. Não deixa para amanhã para carinhar o seu esposo, a sua esposa mais. Não deixa para amanhã. Amanhã é muito tempo. E ao mesmo tempo é tão pouco tempo. Amanhã pode ser tarde demais e pode passar muito rápido. Faz acontecer. Faz acontecer. Dá para a gente atravessar essa jornada, essa vida, sem que a gente se dê conta de que tem coisas que Deus espera que a gente experimente, que a gente viva. Então olha o que é bom. Não olha dificuldade, não olha problema, olha o que é bom. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo, não estou falando, estou dizendo assim, se ocupe com aquilo que é bom. O que é bom que você pode fazer hoje? O que é bom que vai te acrescentar em Deus? O que é bom? Talvez seja uma prática tão natural. As pessoas, término de trabalho, atividade, a gente já falou isso outras vezes, mas imagina, termina a atividade da igreja e a gente vai embora, só vai embora. Imagina se você surpreende alguém e diz assim, poxa irmão, dá um abraço. Uma vez a gente estava num evento, e nesse evento, a mensagem foi algo tão forte, que no final eu fui falar com uma pessoa e dizia assim, irmão, não conhecia assim, não tinha uma proximidade tão grande e tal. Eu disse assim, irmão, eu só quero te abraçar. Eu não sei quais eram os mistérios de Deus naquilo, se era eu que precisava daquele abraço, ou se era Ele que precisava do meu abraço. Mas o que o Espírito de Deus nos levou a viver naquele momento era o abraço. Era o abraço. E isso era o mais importante naquele momento. Existem coisas que são mais importantes do que talvez a sua pressa de ir correndo embora para casa. Isso é importante. Talvez possa parecer irrelevante para você, mas é importante. É importante que você hoje, antes de ir embora, você possa receber o sorriso de alguém. Talvez hoje, antes de você ir embora, talvez você tenha que dar um abraço em alguém. E Deus está nos permitindo, nos oportunizando esse momento. Exatamente como as coisas estão aqui agora. Vai ser importante alguém recebeu uma mensagem sua, alguém recebeu uma ligação sua. Vai ser importante algo da parte de Deus através da sua vida impactar o coração de alguém. Isso é para a gente perceber que não é, quando a gente diz respeito a coisas que são boas, é para que a gente possa ocupar com aquilo que realmente vai trazer um benefício. E vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Vai ser bom você ouvir alguém dizer, você é importante para Deus, porque Deus se importa com você. Vai ser importante você ouvir alguém dizer assim, Jesus te ama, Ele quer o seu bem.
Afinal de contas, Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo falando aos filipenses, ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você tem algo que é honesto? Você tem. Você tem algo de puro? Você tem algo de justo, de verdadeiro, de amável? Isso é bom. É claro que é bom. E se isso é bom, pensa nisso. Pensa no quanto isso pode ajudar alguém. Pensa no quanto você ser alguém íntegro, alguém honesto, alguém de boa fama, de boa conduta, de boa índole, o quanto isso pode transformar a vida de uma outra pessoa. Tem alguém que está esperando por você. Tem alguém que está orando por uma resposta e você é a resposta. Tem alguém que está suplicando a Deus por uma resposta e você é a resposta. Tem gente que está esperando conhecer a verdade, para que se liberte, a verdade vos libertará, e você está carregando, você está carreando essa verdade, está com você. Deus espera, não é para amanhã, Deus espera para ontem, Deus espera para já, para imediato. Muda as coisas, muda a realidade, muda a postura. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para esperar para amanhã. Dizer para a esposa, eu te amo, não dá para ficar para amanhã. Não dá para dizer para a filha, eu te amo, só amanhã. Não dá para dizer para o irmão assim, olha, Deus é contigo, o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te fortaleça. Não dá para esperar para amanhã. Ele está esperando agora. Ele está esperando agora. Não dá para esperar. Ah, mas eu não consigo, mas tem coisas que a gente não consegue mudar de uma hora para outra. Não, não tem, não vai, eu sei que não vai. Mas é onde a gente começa a valorizar as pequenas mudanças. Quem se lembrará do dia das pequenas coisas, das coisas mínimas, das coisas pequenas? As nossas pequenas realizações são grandes conquistas. Pequenas realizações são grandes conquistas, porque você sabe o valor daquilo. Falava com a pastora, a gente viu ontem, aliás, a gente vê com tanta frequência, as pessoas fazendo algumas barbaridades no trânsito. A gente via um jovem mesmo, estava com uma motocicleta, e ele estava empinando a motocicleta. Ele dizia assim, poxa, além dele colocar a vida dele em risco, ele está trazendo um dano material. E eu pensava assim, poxa, ele é tão jovem que de repente aquela motocicleta não é nem dele. E talvez por essa razão ele esteja fazendo o que está fazendo porque não é dele. Porque se ele tivesse investido, se ele tivesse trabalhado para ter, ele daria valor. Porque a gente dá valor às coisas que a gente se esforça para ter. Aquilo que a gente se empenha para ter. Talvez seja algo que para uma outra pessoa que esteja num outro nível, vamos falar financeiro, talvez aquela motocicleta seja uma besteirinha. Mas para alguém que está se esforçando para ter e que compra com muito esforço, aquela motocicleta tem um valor imensurável. São as pequenas conquistas. É quando alguém pega uma motocicleta assim mais simples, depois pega uma melhor, e depois uma melhor, e melhor ainda. E vai avançando, vai conquistando, vai tendo e tendo mais. É para a gente valorizar as pequenas coisas. Valorize as pequenas coisas. Olha os momentos que você tem em família, em igreja, corpo de Cristo. Olha o quanto é importante esses momentos que a gente está junto. Olhe para trás de você, olha que tem alguém perto de você. Olha para trás, tem alguém importante perto de você, do outro lado, atrás. Aí você diz, poxa, mas eu não conheço, a gente não tem uma aproximação tão grande. Mas o fato da gente estar aqui já é especial. O fato da gente estar aqui já é importante, já tem seu valor, já tem sua importância. Não é algo para ser desprezado, para ser jogado fora. Então, as coisas que a gente sabe que a gente precisa melhorar, por mais simples que sejam, elas são importantes. Elas são importantes.
Alguém que está fazendo o que não deve fazer, na medida em que consegue deixar de fazer, isso é importante. Se alguém tem negligenciado a intimidade com Deus, o envolvimento com Deus, mas essa pessoa começa a deixar isso um pouco para trás e começa a melhorar, começa a se esforçar um pouco mais, isso já é importante. Porque são pequenas conquistas, na realidade pequenas realizações que se tornam grandes conquistas. A gente consegue atingir grandes realizações a partir de conquistas que são menores. É o processo de Deus. Porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Tem uma obra que Deus começou em você. Aliás, tem algumas obras iniciadas através da sua vida. Se a gente for fragmentar onde Deus quer te alcançar, o que Ele quer fazer através de você, na linha, na direção daquilo que Ele quer fazer através de você, tem obras iniciadas. Mas vamos entender como uma grande obra que Ele começou, e a grande obra que Ele começou, Ele está aperfeiçoando. Então, não despreze as pequenas realizações. Não despreze, só se cerque de quem você tem que se cercar. Escolha estar perto de alguém que vai te ajudar a você não deixar para amanhã. Tem gente que vai te encorajar, tem gente que vai te impulsionar a você ser melhor, a você ser um filho melhor, a você ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um colega de trabalho melhor. Tem alguém que vai te impulsionar a você ser um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor. Cuidado que as más conversações corrompem os bons valores. Quem é a sua companhia? Quem te acompanha? Quem está perto de você? De quem você se cerca? Todas essas coisas dizem respeito àquilo que a gente está deixando para depois, aquilo que a gente está deixando para amanhã. Deus tem pressa nisso, tenha certeza. Não é na nossa pressa, nem no nosso tempo, não é no nosso cronos, mas Deus tem interesse em que essas coisas possam ter a atenção necessária, porque você é importante para Ele, Ele te espera. Ele espera você e Ele espera de você. Ele espera uma correspondência. Espera que você possa experimentá-lo como Senhor da sua vida, como seu Pai, como seu amigo, como seu pastor. Ele quer a sua companhia.